E aí, tudo bem? Olha só o seu garotão aqui gravando podcast. Isso sim, meu chapa. Seguinte, bora ver se eu sou a pessoa mais jovem. Mentira. Obviamente não sou a pessoa mais jovem a fazer o podcast, mas eu criei coragem de fazer isso. É só uma ideia utópica por enquanto, mas hoje eu vim aqui conversar com vocês e vocês sabem o esquema do podcast? Eu explico aqui rapidão. É um tipo de conteúdo que você não precisa estar olhando pra tela pra se divertir, pra curtir e pra aprender com o que está sendo falado. É só você deixar rolando de som. Então você pode baixar esse vídeo se você tiver como. Você pode só botar a tela pra baixo do celular e ficar escutando, botar enquanto você lava a louça, só o fone de ouvido, enfim. Pra isso que eu fiz esse vídeo, beleza? Então, se você não sabe, semana passada eu postei 3 vídeos. 3 vídeos. E hoje eu vou fazer aqui um podcast falando um pouco sobre quarentena. Lembrando que eu não sei quantos de vocês vão assistir esse vídeo, se vai ser uma pessoa, 2, 3, mas o objetivo é que as poucas pessoas que assistirem gostem do que eu vou falar, se entretenham e também consigam absorver algum tipo de coisa. E lembrando que é muito importante que, se você tiver alguma coisa para acrescentar na minha fala, você comente aí para eu acrescentar no próximo vídeo, para eu citar você e etc. Beleza? Então vamos lá, vou ver com que frequência que eu vou fazer isso aqui, se vai ser uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, porque tem os vídeos normais também, né? Os que não são podcast. Então, por que eu decidi falar sobre a quarentena? É que eu acho que já passou um tempo suficiente pra gente conseguir olhar um pouco pra trás e ver o que a gente aprendeu, o que podia ter aprendido, coisas que a gente achava que iam acontecer, mas acabaram não acontecendo. E essas coisas assim, meio simples, mas que são legais de conversar um pouquinho. E vamos lá, vou fazer uma divisão de tópicos aqui. Basicamente, o primeiro tópico é o sentimento inicial que isso aí trouxe. Porque imagina, lembra da sua reação quando foi noticiado que isso aí virou uma pandemia, que isso aqui estava acontecendo no Brasil, que estava chegando com mais força, aquele momento que você percebe que o Brasil não está excluído do que estava acontecendo. Aí teve esse impacto inicial, né? A bomba da notícia. Aí você lembra da sua reação? Você ficou um pouco assustado, obviamente, porque a gente não tinha vivido isso, né? O pessoal mais ou menos de 18 anos, da nova geração, né? A nova geração não tinha vivido isso. A geração dos nossos pais também não. E fica um pouco estranho, é muito diferente. A gente não sabe muito bem como reagir, como vão ser as coisas. A gente fica noiado de sair de casa, etc. E teve esse sentimento inicial. A gente não sabia como ia lidar. A gente ficou proibido de sair de casa. E teve esse impacto inicial, como qualquer coisa, né? A diferença é que umas pessoas reagem de alguma forma diferente de outras pessoas. Então, enquanto em alguns pode ter causado uma ansiedade, outros podem ter tido um pouco mais de frieza, um pouco mais de calma para ver que não ia adiantar se desesperar. Ficar com medo não ia ajudar em nada. Na verdade, o medo ajuda, assim, se você for parar pra pensar, porque o medo faz a gente seguir as regras da quarentena, por exemplo. Mas, no geral, ele é um fator mais... um fator que atrapalha mais do que ajuda, né? Aí ficou nisso, a gente teve esse impacto inicial, a gente foi reagindo. Aí o que acontece? Nesse período que você para e pensa assim, peraí, eu vou ficar em casa, né? Tranquilo, já que eu vou ficar em casa a maior parte do tempo, se não todo o tempo, então tem que fazer alguma coisa para aproveitar esse tempo, né? Beleza, já sei, vou criar um planejamento aqui. Eu vou estudar todo dia 8 horas por dia. Vou me desenvolver, eu vou meditar, vou fazer tudo, meu chapa. Agora eu vou ser uma máquina de produzir, de estudar, não quero nem saber. Os outros que fiquem pra trás aí, sou moleque doido mesmo. Aí você faz isso, né? Vai lá o primeiro dia, você pode até conseguir estudar essas 8 horas, etc. Beleza, faz a sua meditação, beleza. Sua alimentação saudável, tranquilo. Aí vai passando o tempo, né? Vou chegando mais notícias do corona. Você começa a ficar muito tempo fornado, muito tempo entediado. Aí vai por água abaixo essa sua produção. Você não consegue produzir mais 1/3 do que você estava produzindo no começo. Aí você fica um pouco mal com isso. Você fica ansioso, dá uma agonia. Porque você pensa, não, eu tô em casa, então eu tenho que produzir, tenho que dar uma estudada. Aí você vê que a coisa não é assim. Sabe por quê? A ideia que a gente tem na cabeça de ficar em casa é que, se a gente ficar em casa descansando, é coisa de vagabundo.
E com o tempo a gente vê que não é assim que funciona. E eu digo esse exemplo porque foi assim. Você tá ouvindo isso aí provavelmente no YouTube, né? Porque eu acho que eu ainda não vou conseguir botar em outra plataforma. Mas você tá vendo no YouTube. Então, eu gravo vídeos pro YouTube. E eu lembro exatamente como foi que eu reagi quando começou a quarentena. Eu falei, meu chapa. O mundo tá virando de cabeça para baixo. Mas a gente tem que saber ver oportunidades na crise. Senão a gente fica para baixo, fica para trás das coisas. É igual uma frase que eu vi um dia. Se não tiver em crise, estude. Se tiver em crise, estude mais. Aí aquilo na minha cabeça, né? Toma, eu falei, eu vou postar todo dia. Aí eu comecei lá num canal que não era esse aqui, que você tá ouvindo isso. Era em outro canal meu que eu tinha, né, antes de voltar pra cá. Porque eu gravava pra cá, tinha parado esse canal, fui pra um outro canal e cá estou novamente. O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse começo foi avassalador. Toma. Um vídeo a cada 2 dias. Toma aí. Toma conteúdo pra vocês. Vocês querem conteúdo? Vocês querem sair do tédio? Então tome aí. Aí eu planejei, vou fazer podcast. Meu chapa, eu vou recomendar pra ele série, vou recomendar youtuber. Eu falei, eu vou ser uma máquina de produção. Beleza, fiz um vídeo no Gás. Fiz outro vídeo no Pique. Outro vídeo, beleza. Depois de 3 semanas, aí começou a pesar um pouco. Sabe por quê? A gente tá em casa. Mas não quer dizer que quando você tá em casa você só descansa. Não, porque eu ainda tava tendo aulas online, tinha que fazer as tarefas aqui de casa, essas coisas, tinha que dar uma atenção pra saúde mental, porque, tá num período que há gerações não se via, e você do nada tá no meio disso tudo. Aí os casos foram chegando no Brasil, depois foram chegando no meu estado, depois pessoas próximas a mim faleceram por causa do Covid. Aí fica essa situação meio embaraçosa, você fica meio... A ficha vai caindo, é isso que eu quero dizer. Aí você vê que não é assim que as coisas funcionam. E também tem pessoas que, na verdade, atrapalham isso. Aí ficam dizendo, você tem que aproveitar a crise, estuda. 15 horas por dia. Você não tem tempo pra ficar triste. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acho que as pessoas confundem, às vezes, fraqueza com se resguardar. Porque, imagina as pessoas que perderam um ente querido, um amigo, pessoas próximas. Essa pessoa não tem como ficar produzindo 15 horas por dia. As pessoas precisam de um período de luto. Isso aí não significa fraqueza. Na verdade, isso é força. Porque você tá guardando energia pra voltar futuramente pra fazer suas coisas. Entende? Então foi isso que eu entendi. Aí eu vi que ficar 24 horas no mesmo local tava sendo difícil pra mim, que não era muito de sair. Imagina as pessoas que tinham o costume de sair, né, que não tinham aulas online, porque tem pessoas que tinham aula online, acabaram que não estranharam tanto, assim. Mas é bem complicado. E aí com isso começou a aparecer o tédio. Cara, o tédio foi tenso. Você não via nada de interessante na Netflix, qualquer vídeo do YouTube parecia sem graça pra você, e você entrou no tédio. O tédio é um pouco complicado, porque se fosse resumidamente pra definir o tédio, seria basicamente a pessoa rejeitando a própria vida dela, né? Porque ela não tá interessada com nada ao redor dela. Por isso que algumas pessoas meditam quando estão entediadas. Mas o tédio tem um benefício. Rudy, o tédio tem benefício? Tem benefício. Pode pesquisar aí, tô falando abobrinho não. O tédio dessa quarentena, presta atenção no que eu vou falar. O tédio da quarentena fez muitas pessoas se conhecerem pela primeira vez. Rudy, tu tá pirado. A quarentena já afetou o cérebro aí, já tá malucão, tá falando groselha já. Rapaz, tem coisa perigosa junto com corona aí nessa tua cabeça. Calma, meu chapa, pera lá. O que é se conhecer? Primeiramente, é muito difícil se conhecer não tendo ou ócio ou momento triste. Porque o momento triste tu descobre, isso aqui me abate, aquilo não me abate tanto como eu pensei. E o tédio é esse momento. Já que tu tá rejeitando tudo à tua volta, o que normalmente você faz? Tá aqui no celular, eu tô entediado, larguei o celular, vou deitar na cama. Aí nesse momento vem surgindo os pensamentos meio estranhos, assim, e etc. Aí você pode descobrir que você tem uma ansiedade, que você na verdade queria estar fazendo outra coisa, que o entretenimento que antes era muito bacana, você não acha mais tão divertido. Aí as coisas vão mudando. Aí você vê de frente a sua outra face, você vê
alguns pensamentos que você pensou que não fosse ter, mas acaba que tem. Você vê que a rotina não é tão ruim. Porque eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho um pouquinho de problema com ansiedade, assim. Agora nem tanto, mas antigamente eu tinha bastante. O que acontecia? Eu ficava no meu mundo da lua. Eu fico muito no mundo da lua. Por exemplo, quando eu vejo um filme que eu acho muito bom, pô, aí eu fico imaginando aquilo, tal. Eu fico bolando ideia de vídeo, eu fico viajando nas possibilidades de fazer algum projeto, alguma coisa. Aí eu fico ansioso. E aí que eu vi a importância da rotina. Tanto é que eu até falei pro meu irmão, aí eu tava ansioso, não sei o que. Aí eu falei, Henrique, eu tô ansioso pra caramba. Tô precisando de uma dose de rotina. Aí que caiu a ficha. Eu falei, a rotina é importante, pô. Antes da quarentena, eu já reclamar que tinha que ir pra aula toda noite. Toda noite não. Algumas noites, mas eu já não gostava tanto. Eu queria ficar em casa. E ficando em casa, eu vi que nem sempre é legal ficar em casa. Mas você tem que mudar o ambiente da sua casa, sacou? Eu tenho 2 vídeos pra recomendar pra você, que vão aparecer no card nesse minuto. Que são vídeos que eu falo sobre rotina, sobre tédio e quarentena. Vai aparecer aí pra você. Beleza? E é isso. Aí, eu fui percebendo, cara, que a rotina é importante. Lavar a louça é importante. Estender a roupa é importante. Jogar o lixo da sua casa é importante. Essas coisas simples são muito importantes. Sacou? E se fosse para dar uma última recomendação aqui no podcast, porque eu quero fazer muitos outros conteúdos relacionados a isso. Não sei se podcast ou vídeo normal, mas por exemplo, eu quero recomendar para vocês canais do YouTube para assistir que me ajudaram muito. Sei lá, músicas para ouvir, séries, etc. Mas eu vou dar 2 recomendações aqui no final. Escute música bastante. Pô, os Beatles foram cruciais na minha quarentena. Eu até falei isso no vídeo que eu citei, que vai aparecer no card. E também o contato com arte, no geral. Teve a música, mas eu comecei a desenhar um pouco mais. Eu li bastante livro de ficção, vi bastante filme de ficção. Enfim, eu me desloquei um pouco do mundo real, digamos assim, senão eu ia pirar. E acho que não tem nada de errado nisso, de ser um pouco fantasioso às vezes. Você tem que dar uma fuga. É como se você estivesse embaixo d'água toda hora e subisse pra pegar um ar, às vezes. Entendeu a referência? E lembra de uma coisa, pra dar um último recado pra você que escutou até o final, eu agradeço muito que tu tenha escutado até o final, porque tem tanto vídeo pra assistir, tanto conteúdo pra tu consumir, tu vem logo no áudio de um moleque de 18 anos. Mas se fosse pra dar uma recomendação final aqui, seria a seguinte: não espere que uma lagarta vá voar. Essa lagarta tem que virar borboleta primeiro. Eu acho que isso aí pode... eu não vou explicar não, tu tem que destrinchar o que eu acabei de falar. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo ou podcast. Eu recomendo você ativar o sininho, beleza? Espero que você tenha gostado dessa conversazinha aqui. Muito obrigado.